Rei The King capítulo 61. Morte sem misericórdia. A princesa não se importava com o lembrete de Susa. Ela respondeu enquanto sorria. Por que eu tenho que me importar se ele vai deixar isso passar facilmente ou não? Você acha que Shirkou deixando Semak seguir Tropinsky ao redor do Império foi devido às suas boas intenções? É melhor para mim que Semak morra agora, pois assim ele me poupa o tempo de pedir ao cavaleiro Capitão Romain para fazer isso ele mesmo. Além disso, aquele que vai matar Semak não sou eu, é o rei de Chambord, Alexander. A cavaleira Susa ficou atônita depois de ouvir isso. No meio da praça, a aura aguda e assassina, que se aproximava do príncipe, parecia quase como uma substância tangível. O príncipe Tropinsky ficou chocado ao descobrir que, enfrentando tal pressão, ele mal conseguia se levantar, apesar de ser um guerreiro de 2 estrelas. No entanto, ele ainda mordeu os dentes e manteve sua postura. Ele nem sequer deu um passo para trás, embora ele estava tendo dificuldades para respirar. Fei continuou a aproximar-se lentamente. Neste momento, os olhos de todos ficaram turvos. No entanto, no momento seguinte, uma figura alta apareceu no círculo e ficou entre Fei e o príncipe. Quem é você? Fei franziu a testa ligeiramente. O instinto do bárbaro o advertiu sobre o perigo previsível. O guerreiro sorridente de cabelo loiro, que de repente apareceu, deu a ele uma pressão sem precedentes. Este homem era, pelo menos, um guerreiro de 3 estrelas. Cavaleiro Capitão Romain Pavlyuchenko do Império Zenit. O guerreiro loiro respondeu enquanto sorria. Ele não tinha a mesma arrogância e prepotência que Semak e a cavalaria apresentaram. Quando falou, abaixou a cabeça e saudou para mostrar respeito ao rei. Isso fez com que todos pensassem que ele era caloroso e amigável. Fei sorriu de volta. Oh! É o poderoso cavaleiro Capitão Romain Pavlyuchenko, então, você apareceu aqui para me parar. Pavlyuchenko ainda tinha um sorriso em seu rosto e suas sobrancelhas se levantaram quando ele disse. Rei Alexander, para ser honesto, eu queria lutar com você. Você é o mais digno de meu respeito entre todos os reis dos reinos afiliados, mas, eu recebi a ordem da princesa. Eu não estou aqui para lutar com você. Só estou aqui para levar Sua Alteza embora. Oh! Fei ficou surpreso com a resposta. Ele olhou para o príncipe Tropinsky, que estava suando como louco e endurecido sob sua pressão assassina, e então algo em sua mente foi acionado. Ele assentiu e disse. Eu não sou um maníaco, é claro que você pode levá-lo embora, mas o inseto chamado Semak tem que ficar aqui. Ele insultou Chambord primeiro, então ele definitivamente tem que morrer. O cavaleiro Capitão Romain encolheu os ombros, depois se virou e agarrou o príncipe pelos ombros. Seu corpo balançou e todos viram uma chama de ouro surgir na frente de seus olhos. O guerreiro sorridente e o pequeno príncipe Tropinsky desapareceram, como se nunca tivessem estado ali. As pupilas de Fei se contraíram. Ele tinha o poder de um bárbaro nível 12, mas nem sequer conseguiu pegar os movimentos de Pavlyuchenko, mesmo com ele agarrando alguém em suas mãos. Parece que eu estava errado em termos de sua força estimada. Ele é ainda mais assustador do que eu pensava. Ele é muito mais poderoso do que um guerreiro de 3 estrelas. Ele deve ser, pelo menos, um guerreiro de 4 estrelas. Neste momento, Fei sentiu extrema urgência em melhorar sua força novamente. Depois que resolver todos esses problemas, eu tenho que voltar para o mundo diabo e subir de nível, o máximo que eu puder. Parece que os impérios patronos não são apenas uma piada. Um simples capitão da cavalaria de 2 estrelas se atreveu, imprudentemente, a flertar com a futura rainha durante uma festa de um reino afiliado. E se alguns dos mais altos nobres ficarem gananciosos? Seria uma catástrofe para o reino. Fei entendia que para sobreviver e viver como seres humanos neste continente, que segue as regras da selva, o poder era essencial. Fei tomou uma decisão em sua mente. Ele levantou a cabeça e zombou ao se aproximar mais e mais do cavaleiro Capitão Semak. Fei não se apressou em matá-lo. Pelo contrário, aproximou-se lentamente.
Os passos claros e moderados pisaram no coração de Semak. Fei queria que esse bastardo, imprudente e desavergonhado, realmente provasse a terrível tortura do momento antes da morte. Não, não. Eu sou um capitão da cavalaria do Império Zenith. Eu sou um homem do príncipe Chico. Eu não posso morrer, você não pode me matar. Depois de ver o seu possível salvador, o príncipe, ser levado pelo capitão Pavlyuchenko, que nem sequer tomou conhecimento dele, e o rei Alexander, uma perfeita personificação do ceifador, aproximando-se lentamente, Semak ficou desesperado. Esta foi a primeira vez que ele ficou tão perto da morte, então ele quebrou. Ele gritou e gritou loucamente, como uma hiena encurralada que estava rugindo para ameaçar seus predadores e se proteger. No entanto, a figura que estava se aproximando não parou. Não, 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 peço desculpas, estou disposto a ajoelhar e beijar suas botas, eu te imploro, por favor, me deixe ir, por favor, mostre alguma misericórdia. Semak se ajoelhou e implorou. Mas era inútil. Fei ainda estava caminhando com frieza. Mesmo os cidadãos próximos foram bombeados pela dominação do seu rei. Eles balançaram os punhos e gritaram agressivamente. Mate-o, mate-o, mate esse bastardo! Semak ainda estava implorando. Numerosos rostos irritados foram iluminados pelas fogueiras. As formigas fracas, de baixa classe, que Semak desdenhou deram-lhe um medo sem precedentes enquanto ele tremia incontrolavelmente. Finalmente! Droga, craque Rockburst, morra! Semak, encolhido, pegou uma espada de seu cavaleiro subordinado e a energia amarela da terra, instantaneamente, o envolveu no momento em que ele pulou e atacou. A técnica de energia foi usada imediatamente e o impulso esmagador era como um tornado, que zuniu enquanto voava em direção a Fei. Brincadeira de criança. Fei golpeou com o sabre tempestade em sua mão. O resultado foi inquestionável. Semak foi lançado para trás, como um saco de pancadas, enquanto o sangue jorrava de sua boca, e ele foi, novamente, esmagado na enorme estátua de Deus de pedra. Cracle, cracle. Foi o som de seus ossos rachando. Desta vez, o arrogante cavaleiro capitão não podia mais ficar de pé. Voxos! O corpo de Fei balançou e, no mesmo instante, apareceu na frente de Semak. Ele tinha perdido a paciência. Agarrou o cavaleiro pelos cabelos e puxou-o para cima. Em seguida, apontou sua espada para a garganta de Semak e sussurrou em seu ouvido. Bastardo, você quer ver a dança da mesa redonda? Vá pedir para sua mãe. Puxi! Sob o olhar aterrorizado de Semak, o sabre tempestade penetrou seu pescoço facilmente, como se fosse manteiga macia. A ponta da espada que, estava pingando sangue, apareceu atrás do pescoço de Semak. Fei acenou com a espada e, depois de um lampejo de luz fria, o arrogante cavaleiro capitão foi decapitado. Quem ousar violar Chambord deve ser morto. A cabeça foi jogada no altar, que estava na frente de todas as estátuas de deuses, na praça. Fei levantou a espada e rugiu. Sua figura era robusta e alta como um deus. A frase "quem ousa violar Chambord deve ser morto" atingiu o coração de muitos cidadãos. Não importa se era um cidadão comum ou um soldado, todos tremeram de emoção. Nesta época de guerra, eles se sentiram seguros pela primeira vez. Grande Rei Alexander. Ao lado de Fei, todos os cidadãos de Chambord se ajoelharam no chão humildemente e se curvaram. Como os planetas que rodeiam o Sol, todos eles aplaudiram. Salve o Rei! Enquanto eles tocavam o chão em que Fei estava de pé com suas cabeças. Um pouco mais afastado, nas escadas do palácio ao norte da praça. O velho e bonito Basil guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, estavam lado a lado. Neste momento, nenhum deles falou, mas seus olhos brilhavam na fogueira sob o céu estrelado. Como mordomo da família real, bem como o pai de Angela, Bas deveria ter sido o primeiro a correr para o local e resolver o problema. Mas depois de ver a aparência de Fei, ele reprimiu o impulso de correr para interferir na situação. Em seguida,
Bas ficou chocado quando Fei levantou sua espada e matou a cavalaria imperial. A primeira coisa que veio à sua mente foi a terrível consequência de ofender o Império Zenite. Ele se moveu para a frente querendo parar as ações imprudentes de Fei, mas, depois de 2 ou 3 passos, de repente ele pensou em alguma coisa e voltou para onde estava antes. Neste momento, a mente de Baz estava completamente calma. Ele até viu as duas figuras escondidas ao lado do príncipe Tropinsky e do capitão Pavlyuchenko, no lado oposto da praça. Como mordomo qualificado, os olhos de Baz brilhavam. Ele soube instantaneamente quem eram aquelas duas pessoas. Pensou em sua servidão, no caminho de volta para Chambord, com a legião de coroação real enquanto tentava descobrir a intenção daquelas mulheres, mas neste momento, Baz sentiu que não havia mais necessidade de gracejos. Ele endireitou suas costas e ficou ainda mais alto. Baz, você trabalhou duro dessa vez. Lampard, que estava em silêncio, disse de repente. Embora haja alguns mal-entendidos entre você e os soldados e cidadãos, embora o fato deles não serem amistosos com você, acredito que Alexander acabará por entender as suas boas intenções. Baz virou-se e sorriu de volta. Frank, você está errado desta vez, não acredito que acontecerá eventualmente. Acredito que Alexander compreendeu minha intenção o tempo todo. No outro lado da praça. Vendo a figura, que estava no centro da praça, não hesitar em matar Semak, assim como a multidão circundante ajoelhada aos pés dele, a princesa silenciosa suspirou, se virou e começou a se afastar. Vamos embora. Vamos tratar este incidente como se nunca tivesse acontecido. Nenhum dos membros da legião pode discutir este incidente em privado. Este foi seu segundo comando para hoje. Fei ficou bêbado, pois todos que o viam lhe ofereciam vinho. Ele tropeçou de volta ao palácio do rei, com o apoio de Angela e Emma. Ele foi dormir logo que sua cabeça tocou o travesseiro e não se preocupou com nada mais. O experiente e prudente Brooke não ousava ser tão relaxado como o rei. Devido a eles matarem a cavalaria imperial e o cavaleiro capitão durante a festa, para evitar quaisquer formas de vingança, ele guardou a residência da Legião de Coroação Real por si mesmo, junto com as outras centenas de soldados de elite. Os guardas da muralha defensiva e guardas de patrulha do interior do castelo também estavam operando sem problemas, sob os comandos de Brooke. Pierce, Drogba e outros soldados também arrastaram seus corpos cansados para a parede defensiva, para assistirem ao amanhecer. Exceto para o rei, que estava completamente bêbado, todos os outros não relaxaram e afrouxaram apenas por causa do sucesso na guerra. Finalmente, o sol subiu ao céu das montanhas no lado leste do castelo. A luz iluminou a terra. Um novo dia tinha começado. No palácio do rei, Fei sentiu sua bunda se aquecer enquanto meio conscientemente esfregava os olhos e finalmente acordava. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 62. Planos para o futuro. Fei teve um sonho estranho. Em seu sonho, numerosos inimigos desconhecidos correram para Chambord como uma colônia de abelhas. Embora ele balançasse e golpeasse seu machado bárbaro loucamente, eram muitos inimigos e não tinha como matar todos. Finalmente, ele ficou exausto e os inimigos o capturaram e o amarraram com cordas. Depois, um impiedoso mago babaca apareceu do nada e assou a bunda de Fei com uma bola de fogo, enquanto ria loucamente. Fei lutou agressivamente. Então, ele acordou. Ele abriu os olhos e não havia inimigos ou magos. A verdade é que ele dormiu até o meio-dia e a luz do sol quente veio, através das janelas do palácio, e esquentou sua bunda nua. Porra, o que está acontecendo? Estou dormindo nu. A mente de Fei estava em branco e todo o seu cansaço tinha desaparecido. Ele esfregou a parte de trás da cabeça e tentou lembrar o que tinha acontecido na praça ontem à noite depois do incidente. Tudo o que ele lembrava era de estar cercado pelos soldados e cidadãos entusiasmados e que todos lhe ofereceram bebidas. Fei era uma pessoa aberta, uma vez que ele estava no humor, ele beberia tanto quanto as pessoas ofereciam. Em última análise,
ele estava tão bêbado que não conseguia se lembrar de como ele voltou para cá e se colocou na situação atual completamente nu. Fei teve o desejo de agir como uma mulher que foi tocada por um homem pervertido e cobrir o peito e gritar: Cara! Eu sofri uma grande perda. Embora eu seja um homem, ainda sou virgem, não tenho certeza se alguém viu meu irmãozinho lá embaixo. Ele se sentou na cama por um tempo e uma brisa veio através da janela. Fei olhou em volta. Depois de ver que ninguém estava por perto, ele saiu da cama e, na ponta dos pés, foi até o armário para pegar suas roupas. Ele correu para se vestir. Caminhar desnudo pelo palácio todos os dias pode não ser um problema para um rei, mas Fei não tinha esses tipos de hábitos pervertidos. No entanto, durante o processo de se vestir, ele encontrou algo que o intrigava: as pessoas neste mundo não usavam calças. Devido à falta de tempo e enorme pressão, Fei, a princípio, não percebeu isso. Mas depois que ele pensou sobre isso, ele percebeu que as pessoas se vestiam no estilo da antiga Europa. A maioria dos cidadãos pobres só tinham um grande pano sobre eles, que era amarrado com uma corda. Parecia um roupão, mas não havia nenhuma outra peça por dentro. Algumas pessoas ficavam até mesmo nuas da cintura para cima. Nobres e famílias ricas eram ligeiramente melhores, usavam 2 pedaços de pano, mas Fei não sabia se eles tinham qualquer tipo de roupa íntima por baixo. Fei descobriu que ele só tinha uma peça triangular de tecido de seda para sua virilha. Exceto por isso, para não mencionar calças, muitas pessoas nem mesmo usavam qualquer tipo de saia. Eles andavam com as coxas expostas. Somente os nobres ricos usariam calças, semelhantes aos vestidos. Pequenos pedaços de pano eram ligados com cordas douradas e colocados sob o pano maior, permitindo que a brisa chegasse facilmente a essas áreas. Depois que ele se vestiu, Fei sentia-se desconfortável porque seu pênis estava frio. Depois de pensar, ele decidiu usar a armadura de cavaleiro de couro, porque pelo menos essa armadura guardava seu pênis. Embora houvesse muita fricção do contato com a armadura, ela protegeria seu pênis mais do que se estivesse apenas solto. O palácio estava calmo e Fei se virou e caminhou até uma janela enorme. O palácio foi feito com pilhas de enormes pedras brancas e tinha uma aparência magnífica. Colunas gigantes de pedra e estátuas de deuses estavam na sala, e incríveis murais ocupavam as paredes. Janelas gigantes estavam abertas em todos os 4 lados das paredes. A luz do sol e o vento entravam facilmente na sala e faziam com que Fei se sentisse imerso na natureza. Este mundo não estava poluído como a terra. O sol brilhava, a grama era verde e os pássaros voavam e cantavam no céu azul e claro. Devido ao terreno, o palácio do rei era mais alto do que todas as estruturas ao lado. De pé junto à janela, Fei podia facilmente ver a paisagem de todo o castelo. Depois de algumas observações detalhadas, Fei descobriu que este era um castelo feito puramente empilhando enormes pedras brancas. À exceção de algumas estruturas, a maioria das casas residenciais também foram feitas das pedras enormes. As ruas eram largas e abertas e eram todas formadas por estas pedras brancas desconhecidas, dispostas em camadas. Estátuas altas, entre 10 a 20 metros, estavam em pé por toda a parte. Foi a primeira vez que Fei teve tempo de olhar atentamente seu reino. Ele ficou surpreso com a funcionalidade clara e razoável da região. Ele poderia vagamente distinguir as regiões residenciais, regiões de mercado, praças, arenas de treinamento, regiões de montagem e templos de rituais. Havia até mesmo algumas áreas para eliminação de lixo. Inacreditável! Este castelo parece que foi projetado por alguém de um mundo moderno civilizado de alta tecnologia. Fei não pôde deixar de suspirar. Ele olhou através do rio Zuli e sua visão aterrissou sobre as ilimitadas planícies verdes na margem sul. Fei tinha uma hipótese de que o castelo de Chambord escondia algum segredo. Ele sentia que tinha 99,9% de chance de ser verdade. Parecia que todos atualmente em Chambord eram pessoas que apenas ocupavam o castelo e não foram os que realmente construíram. Não havia nenhuma maneira que, com o tamanho da população atual e habilidades de construção, o povo de Chambord seria capaz de construir uma fortaleza tão clássica. Enquanto Fei suspirava, a doce voz de sua noiva Ângela soou.
Alexander, você está acordado. Eu já preparei seu café da manhã, coma enquanto ainda está quente. Depois disso, de acordo com a tradição, nobres e ministros virão aqui para terem uma audiência com o rei. Angela estava carregando um prato de ouro contendo algumas frutas frescas e uma xícara de leite de cabra fumegante. Faye comeu seu café da manhã enquanto olhava para Angela, que estava sorrindo. Seu humor era melhor do que nunca. Ele olhou para o vestido azul celeste de Angela, aberto no pescoço, e pensou lascivo. Ela está usando um sutiã e calcinha debaixo do vestido. Para as mulheres no continente Azera, poderia ser que, além de vestidos e vestes, elas também só têm um pano de seda triangular para cobrir suas partes íntimas. Talvez eu devesse mudar o código de vestimenta para as pessoas de Chambord. Os homens merecem ser capazes de proteger suas bolas e as mulheres não devem ter um par de seios flácidos. Faye imaginou a reforma da roupa em sua cabeça. O que? Bazer e Gil desapareceram. Uma hora depois, no salão executivo do rei, Faye sentou-se desconfortavelmente no trono entre duas estátuas monstruosas de leão, localizado no alto de 3 degraus. Ele ficou surpreso depois de ouvir o relatório de Brooke. Por favor, perdoe minha negligência, rei Alexander. Os soldados que estavam monitorando Bazer toda a noite não viram nada de incomum. Mas esta manhã, o mordomo do ministro correu em pânico para fora da mansão e relatou que Bazer e seu filho desapareceram durante a noite. Brooke abaixou a cabeça e disse com uma expressão vergonhosa. Faye estava um pouco aturdido. De acordo com as descrições anteriores de Brooke, o ministro-chefe Bazer era uma pessoa comum, que não tinha energia ou magia, e seu filho Gil era apenas um mago novato. Eles não desapareceriam e escapariam de repente, sob tão estreita monitoração, a menos que... Brooke, não é sua culpa. Lampard, que estava quieto, disse de repente. Se Bazer quer sair, ninguém em Chambord poderia pará-lo, mesmo se o rei Alexander e eu tentássemos impedi-lo juntos. Muitas pessoas ofegaram no salão, pois nenhum deles sabia o porquê dessa afirmação de Lampard. Um guerreiro de 3 estrelas e um rei, que pode matar guerreiros de 3 estrelas, não podem parar um velho magro. Como assim? Vendo muitas pessoas encarando-o com expressões perplexas, Lampard continuou. Há muito tempo, descobri que, por alguma razão, um poderoso mago de 3 estrelas estava ao lado de Bazer e estava trabalhando para ele. Eu até briguei com esse mago em particular, mas eu não pude derrotá-lo. Para um mago de 3 estrelas, se ele quer levar 2 pessoas e sair do castelo de Chambord sem chamar a atenção dos soldados, é muito fácil. Como isso é possível? Um mago de 3 estrelas. Zeus. Bazer tinha um mago trabalhando para ele. Não é de admirar porque Gil era um mago novato. Maldito, esse cara se escondeu muito fundo. Depois de ouvirem o guerreiro número 1 revelar este segredo, muitas pessoas no hall olharam uns para os outros e seus rostos empalideceram. Nenhum deles poderia ter pensado que, além de Lampard, o orgulhoso guerreiro de 3 estrelas de Chambord, havia também um mago de 3 estrelas escondido no escuro. Era muito ruim que o mago estivesse trabalhando para Bazer, esse ambicioso conspirador. Caso contrário, com um mago e um guerreiro, 2 mestres de 3 estrelas, certamente o status do reino Chambord seria elevado de um reino afiliado nível 5 para um reino afiliado nível 4. Isso não seria apenas mais um sonho. No entanto, as pessoas também compreenderam imediatamente a razão do porquê, apesar do fato de que Bazer abusou de seu poder e cobiçou o trono de Alexander, o guerreiro número 1 Lampard, que também era o melhor amigo do velho rei, só protegeu a vida de Alexander e estabilizou os militares, mas não restringiu os comportamentos de Bazer. Muitas pessoas ficaram desapontadas com isso antes, mas, agora, eles descobriram a razão disso. Faye assentiu também. Quando ele mudou para o modo feiticeiro na torre de vigia da parede defensiva, sentiu um enorme fluxo de poder mágico ao lado de Bazer. Finalmente ele compreendeu muitos dos problemas. Agora que Lampard confirmou isso, comprovou ainda mais sua hipótese.
Mas como uma pequena figura como Bazer ganhou a lealdade de um poderoso mago de 3 estrelas? Fei estava perplexo. Brook, comece uma busca por todo o castelo para confirmar que Bazer saiu e não está se escondendo em algum lugar em Chambord para conspirar contra nós. Fei acenou com a mão e colocou um fim na discussão deste incidente. Também, libere todos os servos e escravos da mansão de Bazer, deixe que eles cuidem de si mesmos. A mansão e todos os seus pertences estão confiscados e passam a ser propriedades do rei. Depois de dizer isso, Fei sentou-se no trono e olhou para todos no salão executivo: Pierce, Drogba, Brook, Torres, Lampard, também o velho Baz e um casal de anciãos altamente respeitados e bem conceituados de Chambord. Essas pessoas seriam os futuros líderes-chave de Chambord. Infelizmente, a força desta equipe ainda é muito fraca. Tenho que encontrar maneiras de melhorar a força de todos. Será que posso encontrar algumas soluções no mundo diablo? Fei pensou consigo mesmo. Além disso, a reconstrução das forças armadas e a correção das leis e políticas do reino também terão que ser colocadas na agenda. Neste continente guiado pela guerra, aumentar constantemente nossa força e poder é a única maneira de sobreviver. Anterior próximo. Comentários. Azeitona. Rei The King capítulo 63. Políticas do reino. Embora tivesse algumas ideias e planos, Fei não mudou imediatamente a estrutura das políticas militares e do reino. Ele só esteve aqui por 3 dias, então havia muitas coisas que ele não sabia. Se ele tentasse apressar tudo, poderia criar mais problemas e levar mais tempo para implementar as mudanças. Fei estava planejando usar esses 2 próximos dias para conhecer mais sobre o reino. A reunião continuou. Não foi tão sério e majestoso quanto as reuniões com reis e imperadores em séries de TV e filmes na Terra. Foi exatamente o oposto. A atmosfera no salão executivo era muito animada. Na área debaixo do trono havia um rio artificial que fluía através do corredor. Havia até mesmo um peixinho dourado bonito nele. Em ambos os lados, havia 2 fileiras de cadeiras de pedra bem colocadas. Couro macio cobria as cadeiras para que os participantes da reunião estivessem mais confortáveis ao expressar suas opiniões. Todos tinham igual poder e oportunidade, eles poderiam se levantar e declarar suas opiniões, sem o consentimento do rei, e eles iriam até entrar em discussões acaloradas se tivessem opiniões conflitantes. Um sentimento sutil e infantil de democracia e liberdade se difundia silenciosamente pelo salão. Esta foi a primeira reunião que Fei conduziu como um rei, após sua recuperação numa pessoa normal, sendo que todos com status tiveram a chance de participar. Do lado dos militares, com exceção do general Brook, os 22 homens fortes, incluindo Pierce e Drogba, tinham assentos formais. Esses líderes de Chambord disseram o que lhes veio à mente sobre a estrutura do reino. Alguns expressaram, ali mesmo, ideias muito construtivas, enquanto outros vieram preparados e deram a Fei suas opiniões escritas em papel, feito de tecidos brancos e peles de animais, especialmente o casal de anciãos de cabelos brancos, respeitados e honrados em Chambord. Como mágica, eles tiraram grandes pilhas de papel, com enormes ensaios, explicando suas opiniões e recomendações escritas sobre ele. Fei sentiu a cabeça ficar tonta só de olhar para o tamanho das pilhas. Houve inúmeras opiniões e recomendações, algumas explicando o abuso de poder do ex-ministro-chefe Bazer e outros mostrando seu desapontamento com o QI anterior de Alexander. Chambord tinha inúmeros assuntos tediosos para o rei. Fei sentiu-se enterrado em toda a papelada. Vendo a montanha de documentos à sua frente e as páginas de recomendações que sua secretária estava registrando ao lado, Fei sentiu sua cabeça começar a doer. Ele esfregou os olhos e balançou a cabeça dolorosamente. Vendo Fei agir dessa maneira, os homens fortes riram com ar de alegria. Até o velho e bonito Baz tinha um sorriso significativo em seu rosto. Fei estava chateado, mas uma ideia de repente brilhou em sua mente. Ele disse a seu futuro sogro com retidão: Tio Baz, eu ainda não sou um adulto e não tenho nenhuma experiência. Como um ancião, você tem que me ajudar. Hehehe,
Que tal isso? Você pode separar e organizar esta papelada e documentos para mim e fazer recomendações sobre cada um. Dessa forma, será mais fácil para mim tomar decisões. Baz ficou surpreso depois de ouvir as palavras de Fei. Talvez Fei nem tivesse percebido, mas todos os deveres que ele descreveu faziam parte do trabalho do ex-ministro-chefe Bazir. Este pedido de Fei significava que ele tinha dado todos os poderes executivos do reino a Baz. Isso determinava que, a partir de hoje em diante, Baz se tornaria o novo ministro-chefe. Esta súbita nomeação oprimiu a velha raposa Baz. Ele nem sequer teve tempo suficiente para reagir e as outras pessoas no hall também não esperavam nada parecido. Por um momento, a atmosfera no salão executivo ficou em silêncio. Depois de 3 ou 4 segundos de silêncio. Majestade, devo respeitosamente discordar. Alguém se levantou. Rei Alexander, eu discordo também. Outro instantaneamente falou. Sim. Rei Alexander, Baz é um traidor sujo e sem vergonha. Ele roubou mais de metade da propriedade real há apenas meio mês. Por causa de Angela, ignoramos esse deslize, mas suas ações ainda são imperdoáveis. Como poderíamos deixar que um homem que não tem integridade e honra assumir um papel tão importante de ministro-chefe? Eu concordo. Jovem Rei Alexander, você não pode ser parcial. É isso mesmo, eu me sinto da mesma maneira. De repente, uma onda de desacordo explodiu e todo o salão executivo se tornou caótico. Fei não esperava que essa situação surgisse. Ele olhou ao redor calmamente e ficou surpreso ao descobrir que Brooke e os homens fortes, que estavam sentados no lado oeste do salão, não disseram nada. Em vez disso, os que eram os mais ruidosos eram uma dúzia de rostos novos. Essa dúzia de pessoas apareceram na frente dele. A maioria deles estavam vestidos luxuosamente com vestes de seda, diamantes e cristais incrustados em coroas de prata. Todos pareciam enérgicos e falavam apaixonadamente. Eles batiam no peito e pareciam grandes e respeitáveis. Quem são eles? Fei virou a cabeça e sussurrou para seu guarda pessoal, Torres. Depois que o garoto loiro ouviu isso, ele abaixou a cabeça e sussurrou de volta. Meu rei, os 6 homens na frente, que usam as coroas de prata, são os nobres do castelo, e os 5 homens luxuosamente vestidos são os mais ricos comerciantes do reino. De acordo com os costumes do reino, essas pessoas têm papéis importantes nas reuniões do rei, eles podem até influenciar as decisões do rei. Então é assim. Fei assentiu e vagamente compreendeu o que estava acontecendo. Independentemente de ser na Terra ou neste mundo, sempre existirá alguns políticos bem falados, e aparentemente leais, que tinham toneladas de riqueza tirada da sociedade e desfrutavam do poder de agir acima da lei. Eles poderiam tomar o crédito dos militares, brincar com seus poderes, formar conspirações e promover a sua justiça e honra. Tudo isso era para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Nesse momento, os nobres e mercadores do salão executivo estavam agindo da mesma maneira. Essa descoberta fez com que Fei suspirasse novamente. Então, Alexander, o rei, estava vivendo uma vida tão caótica e prejudicada. Como poderiam esses comerciantes gordos e estúpidos, conduzidos pelo lucro, aparecerem no salão executivo do rei? Todo lugar está tão barulhento e caótico como um mercado aberto, até parece que Chambord é como uma pequena cidade na terra e eu sou apenas o prefeito da cidade. Fei percebeu que, para construir o reino ideal que visualizava em sua mente, ainda havia um longo caminho a percorrer. Silêncio, parem de discutir. Você, me diga o seu nome. Fei acenou com a mão e levantou a voz para interromper a discussão acalorada. Ele apontou para o homem coroado de prata na frente, que estava gritando mais alto, e perguntou. Louis, Sua Majestade. Eu sou o Visconde Louis. O homem coroado de prata se levantou e ligeiramente curvou-se com uma saudação de nobre padrão, para depois responder orgulhosamente. Ó, Visconde Louis. Fei achava que o nome inteiro era difícil de pronunciar. Para ser honesto,
Ele não tinha ideia de como o sistema de titulação ocidental funcionava, mas isso não afetou sua próxima pergunta. Senhor Visconde, se o tio Baz não é adequado, quem mais você acha que poderia cumprir bem esse dever? Rei Alexander, para ser claro, eu não estou tentando ser arrogante, mas acredito firmemente que eu sou o melhor candidato. Louis bateu no peito e disse orgulhosamente: Sou o nobre mais puro de Chambord. Meu pai teve a honra de ser convocado pelo imperador de Zenith e encontrá-lo pessoalmente. Minha família tem uma história orgulhosa e inúmeras honras. Eu, portanto, eu sou o candidato mais apropriado para o cargo de ministro-chefe. Antes que ele pudesse terminar, os outros nobres e comerciantes levantaram-se um por um e aplaudiram enquanto expressavam sua aprovação. Brooke e os homens fortes, por outro lado, todos mostravam desdém em seus rostos. Fay balançou a cabeça, ele não sabia se ria ou ficava com raiva. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, era uma batalha pelo poder e lucro entre os políticos. No entanto, os poucos políticos não qualificados à sua frente eram muito estúpidos. A atuação deles era clara e criou uma cena cômica. Fay olhou para Louis, que ainda estava orgulhosamente anunciando suas honras nobres repugnantemente, então ele disse de repente: Bem, Visconde, e... Louis, só tenho uma pergunta para você. Se a sua resposta me satisfazer, então o cargo de primeiro-ministro é seu. Louis estava animado. Ele disse com confiança: Sua Majestade, por favor, pergunte. Aposto que não há ninguém lá fora que seja melhor em tarefas executivas do que eu. Ótimo. Agora, deixe-me perguntar-lhe isto. Quando todos os soldados e cidadãos de Chambord estavam lutando e sangrando pelo reino, onde você estava? Fay sentou-se no alto do trono. Ele zombou enquanto dizia cada palavra. Ele nem sequer tentou esconder sua expressão ridícula. Eu. O Visconde Louis estava atordoado. Ha ha ha, enquanto estávamos lutando e sangrando ao lado do rei, o senhor Visconde deve ter se escondido sob a virilha de uma mulher e tremendo e choramingando. Ha ha ha. Drogba era um homem direto. Depois de ouvir aquela conversa, ele não pôde deixar de se levantar e zombar de Louis e seus seguidores. Brooke e o resto dos homens fortes imediatamente explodiram em gargalhadas. Vocês são um bando de bandidos sujos, desde quando vocês foram elegíveis para aparecer no salão executivo. O rosto do Visconde Louis de repente ficou vermelho e ele gritou quando falou. Os nobres têm o direito de ser dispensados dos recrutamentos de guerra, como o nobre mais puro sangue em Chambord. Naturalmente eu não posso ser comparado a vocês, um grupo de fazendeiros humildes, fazendo todos os trabalhos enfadonhos de lutar e de matar. Brigar e matar é chato. O rosto de Fay ficou frio quando ouviu isso. Ele disse com raiva. Certo, é isso. Visconde Louis, estou muito insatisfeito com sua resposta. Infelizmente, você não receberá a posição de ministro-chefe. Além disso, caro Visconde, tenha cuidado com quem você insulta. Essas pessoas, que você chama de bandidos, são os heróis que defenderam Chambord. Se eu ouvir você desrespeitar os heróis de Chambord novamente, você terá a honra de ser a primeira alma azarada que tem seu nobre título despojado por mim. Quando ele disse isso, sua intenção assassina extravasava de dentro de seus olhos. Louis ficou apavorado e não se atreveu a dizer uma palavra sequer. Então, Fay virou-se e disse para seu futuro sogro. Tio Baz, parece que eu tenho que incomodá-lo com a organização da papelada e documentos para mim. Esse Visconde Louis apenas me lembrou. Declaro agora, formalmente, que, a partir de hoje, Baz é nomeado o novo ministro-chefe de Chambord. A essa altura, Baz havia se acalmado completamente do choque inicial. Depois de ouvir esta nomeação formal, o velho homem bonito não declinou. Ele se inclinou graciosamente para mostrar sua aceitação. Sua Majestade, eu discordo. Você não pode fazer isso. Isto é claramente favoritismo. Nomear um traidor como ministro-chefe irá destruir todo o reino Chambord.
Dentro do grupo de comerciantes gordos, que estavam sentados no lado leste do corredor, um homem gordo e barbudo se destacou corajosamente e desafiou a decisão de Fei, de forma pouco convincente, assim que viu o olhar significativo do Visconde Louis. Fei estava enfurecido. Se eles eram covardes, então eles deveriam apenas ter guardado suas bolas e fingir de morto. No entanto, os homens em frente de Fei estavam empurrando-o ao seu limite. Eles agiam como se fossem justos e respeitadores. Fei detestava esses tipos de falsos políticos. Memórias de merda sobre isso, de sua vida na Terra, de repente apareceu em sua mente. Ele não se conteve quando bateu com as mãos nos punhos do trono, levantou-se, apontou para o nariz do gordo e jurou de maneira áspera. Vá a merda asterisco. Eu gosto de favoritismo, quem vocês pensam que são? O que vocês podem fazer sobre isso? De agora em diante, esses tipos de idiotas embaraçosos nunca mais aparecerão em meu palácio. Onde estão os guardas? Tire esses porcos gordos não qualificados daqui. Assim que Fei terminou, uma dúzia de soldados blindados entrou correndo, levou os mercadores gordos e os jogou nas ruas. Sob os suspiros e expressões inacreditáveis nos rostos de todos, os 6 nobres remanescentes se entreolharam, constrangidos, e finalmente sentaram-se silenciosamente em seus assentos. Fei sentou-se no alto do trono. Ele olhou em volta e nenhum dos nobres se atreveu a olhá-lo nos olhos. O imenso poder dos nobres, a desordenada distribuição de poder e o sistema político fortaleceram a determinação de Fei em reestruturar o sistema administrativo do reino e os militares. Desde que eu já sou o rei de Chambord, e meu destino está estreitamente ligado com as pessoas na minha frente, eu não posso dar ao luxo de não trabalhar duro. Eu tenho que mudar a situação atual e guardar e proteger todas as coisas que são preciosas para mim. Depois de pensar nisso, Fei sabia que tratar uma doença mortal necessitava de remédios pesados. Ele tinha que dar ao reino uma dose pesada de medicação para resolver este problema. Ele mudou para modo paladino e uma sensação santo, brilhante e honorável emanou de seu corpo. Ele se levantou em frente ao trono, e com uma expressão firme em seu rosto, disse com determinação: Como o rei de Chambord, declaro que, durante esses próximos 10 dias, estarei revolucionando a distribuição de poder, os sistemas administrativos e militares. A partir de hoje, todas as ordens e procedimentos no sistema administrativo e militar serão abolidos, e todo o reino entrará num ajuste de 10 dias de pós-guerra. Durante este tempo, todas as tarefas administrativas e executivas serão tomadas por Bas, e os deveres militares serão atendidos por Brook. Se algum de vocês tem boas ideias para essa reconstrução e revolução, falem com Bas e Brook sobre isso e eles irão reportar a mim. A magnificência do rei e a santidade do paladino se combinaram neste momento. A voz de Fei ecoou em volta do palácio. Ninguém ousava refutá-lo. Todos se curvaram e submeteram-se ao comando de Fei. Mesmo os nobres, que se sentiam relutantes, soavam baldes e não ousavam falar. Sob essa atmosfera, eles até sentiram a ilusão de que tudo estava no caminho que deveria ser. Esta era uma das vantagens do modo paladino, poder aumentar a persuasão, influência e majestade e fazer com que os oponentes se submetam aos seus comandos. Este era um excelente método de convencimento descoberto por Fei. Depois que a resolução foi aprovada, a reunião foi mais fácil. Quando a reunião estava terminando, Brook, uma das 2 novas autoridades de Chambord, se levantou e mencionou algo mais. Meu rei, há algo muito importante que eu tenho de lembrá-lo. Em cerca de meio ano, começará o exercício militar entre todos os reinos afiliados sob o Império Zenite e que ocorre a cada 3 anos. Se quisermos obter uma boa classificação, temos de começar a nos preparar agora. Depois que Brook disse isso, todos no salão concordaram e fizeram sons de aprovação. A atmosfera estava ficando aquecida novamente. Drogba se levantou e gritou enquanto martelava o peito. Desta vez, temos que destruir o nosso antigo rival, Reino Blackstone, e avançar nosso status para um reino afiliado nível 5. Fei estava curioso e perguntou: Exercício militar do reino afiliado. E, para que é isso?
Após o fato do rei Alexander ter voltado ao normal, ele sempre esqueceu um monte de informações básicas e de bom senso. Todos se acostumaram. Brooke explicou pacientemente. Sua Majestade, o exercício militar é uma competição organizada pelo nosso Império Patrono, Zenith, para medir a força de cada reino, por isso todos os reinos afiliados devem participar. Se tivermos um bom desempenho nesta competição, teremos a oportunidade de avançar a posição de Chambord para um reino afiliado nível 5. Esta é uma grande oportunidade para nós. Avançar para um reino afiliado nível 5. Há algum benefício? Claro, Majestade. Chambord é atualmente um reino afiliado nível 6 do Império de Zenith, classificação mais baixa entre todos os outros reinos. Portanto, só podemos receber uma quantidade muito limitada de apoio do Império Zenith. Se aproveitarmos esta oportunidade e avançarmos para um reino afiliado nível 5, não apenas receberemos mais e melhores materiais e apoio financeiro, nós também seríamos autorizados a aumentar o número de cidadãos e soldados que Chambord tem para obter mais terra e território. Poderíamos até mesmo ser recompensados com pergaminhos de treinamento com mais estrelas. Com tudo isso, a força de Chambord seria melhorada significativamente. Esta foi a primeira vez que Fei ouviu algo assim. Ele perguntou sem pensar. Existem atualmente limitações sobre o tamanho da população e tamanho militar de Chambord. Além disso, você mencionou terras e pergaminhos de treinamento. Como isso funciona? Sua Majestade, de acordo com a lei de Zenith, um reino afiliado nível 6 pode ter menos de 10.000 cidadãos, 500 soldados, apenas um castelo e menos de 500 acres de terra. Uma vez que um reino ultrapassar essas restrições, violando a lei, o excesso de propriedade seria despojado, se for dado um castigo leve, ou o reino seria severamente punido pelo Império Patrono, se for dado um duro castigo. Além disso, os reinos afiliados de nível 6 só podem ter pergaminhos de treinamento e de técnicas com classificação de 2 estrelas. Negociação e aquisição de pergaminhos com classificação mais alta é estritamente proibido. As consequências da violação desta lei são ainda mais graves. Brooke continuou. Uma vez que avançarmos para um reino afiliado nível 5, Chambord seria capaz de adquirir e manter o dobro dos recursos que atualmente tem agora, e a força Chambord aumentaria exponencialmente. De acordo com isso, se pudéssemos avançar para um nível 4, nível 3, nível 2 ou mesmo reino afiliado nível 1, as restrições se afrouxariam ainda mais. O que são estas leis de mero asterisco? O Império Zenith não quer que seus reinos afiliados fiquem cada vez melhores e mais fortes. Fei não conseguia entender. Há um velho ditado no continente Azeroth: um cão que é muito vicioso pode arrancar a garganta de seu dono. Para os Impérios Patronos, eles devem se certificar de que sua dominância não será ameaçada por ninguém. Assim, com base em não diminuir a força e poder global do Império, toda a força e poder de seus reinos afiliados deveria ser estritamente limitada. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 64. Reentrando no mundo de Diablo. Fei ficou surpreso, mas rapidamente compreendeu o que Brooke queria dizer. Esta situação era quase como colonização. Fei assentiu e fez outra pergunta. Continua. Como exatamente é este exercício militar? Meu rei, de acordo com as tradições do Império Zenith, o exercício militar acontece de duas formas. A primeira forma é uma batalha entre os indivíduos mais fortes entre todos os reinos. Cada reino afiliado pode enviar seus 6 magos ou guerreiros mais poderosos para participar da batalha. A segunda forma é uma batalha entre as tropas de cada reino. Cada reino pode enviar 100 soldados de elite para participar em 4 rodadas das partidas. Haverá 10 partidas para ambas as batalhas. Os reinos que ganharem mais partidas durante a rodada de seleção manterão seus atuais níveis afiliados. Além disso, eles também receberão a oportunidade de desafiar um reino nivelado superior e, se eles os derrotar, eles podem tomar seu lugar e avançar os níveis. Brooke, o novo guru militar em Chambord, temia que o rei Alexander não compreendesse, então ele explicou tudo em detalhes.
Certo, então como foi nosso desempenho no último exercício militar? A expressão de Brooke estava abatida e as outras pessoas no salão abaixaram a cabeça. A atmosfera tornou-se fria e deprimente. Depois de um tempo, Brooke respirou fundo e disse: Majestade, Chambord era originalmente um reino afiliado nível 4 e tinha influência entre todos os outros reinos afiliados. No entanto, no exercício militar há 3 anos, fomos derrotados continuamente, pelo Reino Hu e pelo Reino Blackstone, e isso resultou na nossa queda para um reino afiliado de nível 6. Portanto, se não pudermos ter sucesso no próximo exercício militar, nosso status de reino será despojado e o castelo de Chambord será concedido a outro reino de grande performance, como um prêmio do Império Zenith. Caímos 2 níveis numa competição. Fei ficou surpreso. Desde que éramos um reino afiliado nível 4, nossa força não deveria ter sido fraca. Como é que tivemos um desempenho tão horrível? Depois que Fei disse isso, a atmosfera no salão se tornou muito estranha. Brooke tossiu e disse: Sua Majestade, na última vez, infelizmente, 2 meses antes do último exercício militar, o velho rei faleceu. Foi você quem estava no comando. E, a sua inteligência, você não era normal ainda, assim, e, exceto pelo Sr. Lampard, que ganhou sua batalha, perdemos todos os outros 19 jogos, então nós caímos para o status de um reino afiliado nível 6. Fei ficou de repente embaraçado. Muito envergonhado. Ele agora entendia por que as outras pessoas, no salão executivo, tinham expressões estranhas em seus rostos. Então foi por minha causa que estamos numa posição terrível. A razão pela qual perdemos tão mal foi devido à decepção do anterior Alexander. Mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Como não poderíamos perder quando um retardado, que tinha a inteligência de um menino de 3 anos, comandava as tropas? Tosse, tosse. Então é assim, e você está certo. Tanto o Reino Hu como o Reino Blackstone são verdadeiramente odiosos. Temos que nos redimir desta vez. Brooke, você pode lidar com isso, comece os preparativos de imediato. Tosse, tosse. Isso é tudo por hoje. A reunião está encerrada. Hehehe. Fei estava envergonhado e embaraçado, então ele finalizou a reunião imediatamente. Todos na sala viram o embaraço do rei. Os nobres piscaram os olhos enquanto saudavam e saíam do salão. Drogba, Pierce e alguns outros caras riram sem coração. Eles piscaram para Fei e também se viraram e deixaram o palácio. Fei teve que se segurar para não apontar o dedo médio para eles. Todos os outros se foram, exceto Brooke. Meu comandante militar, você tem mais alguma coisa para relatar? Fei perguntou curiosamente. Brooke de repente se ajoelhou no chão. Ele falou com uma expressão de súplica em seu rosto. Meu rei, por favor, ouça este pedido presunçoso meu. Eu gostaria que você pudesse rever assuntos relacionados à prisão de ferro de Chambord Masmorra de Água. O Sr. Peter Sec é muito leal ao reino, e porque ele não quis conspirar com o ex-ministro-chefe Bazir, foi taxado como traidor e preso. Há muitas outras pessoas inocentes que foram presas da mesma forma como o Sr. Peter Sec, na prisão de ferro Masmorra de Água. Eu solicito sinceramente a Vossa Majestade que limpe esta injustiça e perdoe os inocentes. Peter Sec. O nome soava familiar a Fei. Depois de pensar um pouco, ele rapidamente se lembrou de que ele ouviu esse nome na noite anterior, quando ele estava recebendo informações sobre este mundo de Brooke. Peter Sec era o comandante anterior dos guardas do rei, portanto tinha uma posição acima de Brooke. No entanto, ele foi preso depois que ele ofendeu Bazir, então Fei nunca teve a oportunidade de conhecê-lo. Pela expressão extremamente preocupada no rosto de Brooke, Fei sentiu que este primeiro comandante Peter Sec deveria ser um guerreiro justo. Além disso, ele estava hierarquicamente acima de Brooke, que era um guerreiro de uma estrela, o que significava que a força de Sec deveria ser superior a uma estrela. Esses tipos de mestres eram o que Chambord mais precisava nesse momento.
Você pode ir para a prisão de ferro Masmorra de Água agora e passar o meu comando. Diga a Vaden Oleg para organizar a prisão e parar todos os interrogatórios e torturas. Estarei visitando a prisão com meus guardas esta tarde para revisar os arquivos de cada prisioneiro. Brook estava aturdido. Ele rapidamente saudou em extrema gratidão e se virou e saiu do palácio. Fez sentou-se quietamente no trono de pedra de 3 ou 4 metros de altura. Inúmeros pensamentos lhe vieram à mente enquanto olhava para o vazio salão executivo. Esta foi a primeira vez que ele emitiu ordens como o rei. A sensação de controlar tudo deixava em êxtase. De agora em diante, ele seria o líder supremo do reino. Embora Chambord estivesse tão fraco, como um recém-nascido que lutava para caminhar, para Fei, que tinha o apoio do mágico mundo diablo, era um ponto perfeito. Um dia, ele usaria isso para agitar e mover todo o continente Azeroth. Espero que o diretor Oleg não seja tão burro. Se ele entender o que quero dizer com isso, ele vai fazer algumas mudanças na prisão de ferro em metade de um dia para se redimir de alguns de seus erros anteriores. Um sorriso misterioso surgiu no rosto de Fei. Embora ele queria entrar imediatamente no mundo diablo, para melhorar a sua força, a principal razão dele não ter ido com Brook, naquele instante, para reformar a prisão de ferro, foi que, de certa forma, ele queria dar Vaden Oleg algum tempo para se preparar. Oleg era um dos capangas de Bazir, tinha cometido muitos erros e não era um bravo guerreiro, visto que tinha muito medo da morte. No entanto, ele era um guerreiro de uma estrela e ganhou algum crédito na batalha de ontem na Ponte de Pedra, que mexeu com a alma de todos. Fei decidiu dar-lhe uma chance. Metade de um dia era tempo suficiente para ele compensar alguns de seus erros. Dessa forma, daria a Fei uma razão para deixá-lo viver. Fernando, vá encontrar o tio Bas. Peço para preparar um documento com todas as informações sobre a prisão de ferro. Se ele puder fornecer informações detalhadas para cada prisioneiro, isso seria ainda melhor. Fei disse ao jovem guarda Fernando Torres atrás dele. Como quiser, majestade. Mas, Sr. Bas não controla a prisão de ferro, eu receio que não há muita informação que ele possa conseguir. Fei sorriu enquanto balançava a cabeça. Fernando, não se preocupe. Apenas vá avisá-lo. Ele esfregou o queixo enquanto observava o garoto loiro sair pelo corredor. Como poderia Bas não saber o que está acontecendo na prisão de ferro Masmorra de Água? Fei ousava apostar sua parte inferior do corpo que não havia nada que a velha raposa não sabia em Chambord. Ele sabia que seu sogro não era tão simples como parecia na superfície. Talvez ele e o guerreiro número 1, Frank Lampard, estivessem se preparando para esse dia. Mundo Diablo. À beira da Coldplay, as nuvens escuras cobriam o céu e chovia cadenciadamente. Depois de um ligeiro zumbido, o necromancer Fei caiu do céu e pousou numa pilha de cadáveres de monstros e demônios. A terra estava manchada de sangue, cadáveres e membros estavam espalhados por toda parte. Multidões de moscas azuis voaram para fora dos cadáveres devido à aparição súbita de Fei. Havia um tempo desde que Fei saiu do mundo diablo, portanto todos os monstros e demônios, que estavam atrás de Fei, se dispersaram. Fei recolheu alguns itens valiosos, que foram deixados pelos monstros, e usou um tal portal Scroll. Ele entrou no portal e voltou para o acampamento dos trapaceiros. Em seguida encontrou a ferreira Charcy e vendeu todos os itens que ele não precisava para este NPC mal-humorado. Fei não retornou à planície para tentar subir de nível. Ele saiu do modo necromancer e retornou à tela de seleção de personagens 3D. Sem hesitar, ele escolheu o modo bárbaro e reentrou no mundo diablo. O bárbaro Fei apareceu diretamente no acampamento dos trapaceiros. A terceira quest, a Torre Esquecida, já estava ativada no momento em que ele estava resgatando o velho, obsceno, Caim, então ele não precisava encontrar um NPC para conseguir uma missão. Caminhou em direção à caixa, a líder militar do acampamento, e encontrou a quente mercenária Helena. Senhor Fei, você finalmente voltou. Depois de ver a chegada de Fei, Helena estava extremamente feliz.
Um sorriso sem precedentes surgiu em seu rosto enquanto ela saiu de sua tenda e correu para Fei. Uma dúzia de jovens e lindas mercenárias seguiram Helena. Eles sorriam e riram enquanto olhavam para Fei com curiosidade e inveja. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 65. O salto em força da mercenária. Irmã Helena, então este é o guerreiro bárbaro que você sempre teve em mente. Uau! Ele é um pouco diferente do que eu imaginava. Eu não sabia que um bárbaro poderia ser tão bonito. Hehehe, sim, olha para os músculos dele. Ele é tão musculoso, não admira que ele pudesse viajar sozinho no perigoso pântano. Guerreiro, você tem que cuidar bem da irmã Helena. Ela é a mais bonita flor do acampamento e também uma arqueira mágica forte e confiável. Hehehe, eu aposto que você não sabe que, depois de ouvir que você ia desafiar o paladino caído Griswald Edward, a irmã Helena estava atormentada nos últimos dias, ela estava até mesmo chamando seu nome em seus sonhos. Um grupo de jovens mercenárias, cheias de entusiasmo, se agruparam em torno de Fei e Helena como pardais, enquanto cantavam e riam, flertando com os dois. Algumas das garotas mais ousadas até se aproximaram de Fei e riram quando tocaram o peitoral e os bíceps dele com suas mãos frias. Essas mercenárias frias, que protegem o acampamento dos trapaceiros e lutam contra monstros no pântano, estavam mostrando seu lado travesso. Quando as mulheres começaram a incomodá-los, foi assustador. Fei estava sobrecarregado com todas as mercenárias ao redor. Um rubor brilhante também cobriu o belo rosto branco de Helena. Depois que Fei percebeu que a situação estava virando em outra direção, ele agarrou a pequena mão de Helena e fugiu das garotas com uma risada. Tenho inveja da irmã Helena, esse guerreiro bárbaro é um homem tão justo. Sim, Helena é tão sortuda, é raro encontrar este tipo de viajantes simpáticos e agradáveis. Hehehe, se eu fosse a irmã Helena, eu imediatamente faria dele meu homem. Na entrada das tendas das mercenárias, as meninas brincavam entre si enquanto observavam os dois fugirem. Todas tinham expressões invejáveis em seus rostos. Neste mundo, onde a sobrevivência não era garantida, o amor era um bem luxuoso. Viajantes íntegros e gentis, como Fei, eram os amantes ideais na mente de muitas das mercenárias. No entanto, mesmo que não morressem em batalhas com monstros, mercenárias só se tornariam esposas de fazendeiros e teriam filhos para garantir que sempre houvesse sangue fresco no acampamento. O personagem bárbaro era o mais poderoso de Fei, por isso tinha os maiores atributos de dano e defesa. Fei havia decidido, há muito tempo, que ele iria utilizar o bárbaro e elevar o seu nível mais rápido que pudesse. Dessa forma, ele poderia se tornar mais poderoso no menor espaço de tempo. Outros personagens, como o feiticeiro e o paladino, foram definidos por Fei como papéis de apoio. Antes de sair para o pântano e subir de nível, Fei tinha alguns preparativos para fazer. Quando ele destruiu a ponte de pedra sobre o rio Zuli, o machado de duas mãos de seu bárbaro havia sido destruído no processo. Fei teve que ir até a ferreira Charci para comprar alguns itens novos. Desta vez, ele gastou 2.000 moedas de ouro e comprou outro machado de duas mãos, com taxa de dano de 1 a 30. Este machado era semelhante ao último, mas o dano máximo causado por ele era em 3 pontos maior que o anterior. Entre todos os machados que Charci vendia, esse definitivamente tinha o maior dano. Depois que Fei terminou de comprar seus itens, de repente ele percebeu um ponto de exclamação dourado. Isso significava que havia uma nova quest para ele completar. Fei conversou com a mal-humorada menina de cabelos castanhos, a ferreira Charci, para em seguida, depois de cerca de 20 segundos de conversa, exatamente como esperava, ele receber a missão de encontrar um martelo mágico num lugar conhecido como The Barracks. Esse martelo permitiria que Charci passasse a construir itens mágicos. Depois que ele recebeu a quest, Fei começou imediatamente. Com algum planejamento e revisão do mapa, ele decidiu completar outra que era mais fácil chegar em primeiro lugar. Antes de iniciar a quest de Charci, Fei planejou completar a quarta quest,
que apareceu depois que ele terminou de resgatar Caim. Fei teria que matar a condessa na Forgotten Tower. Fei levou Helena, que estava cheia de alegria após seu reencontro, através do portal no acampamento dos trapaceiros e chegou na Darkwoods. Atualmente, era meio-dia no mundo diablo. O tempo, surpreendentemente, não estava chuvoso e mesmo as nuvens escuras, que geralmente nunca dissipam, tinha desaparecido. O sol apareceu no céu e brilhava sobre suas cabeças, deixando o clima muito quente e confortável. Depois de confirmar a direção, ambos consumiram uma poção de vigor e, como um casal de fugitivos, correram para o Black Marsh. Oh, certo. Helena, este arco pode ser útil para você. Enquanto estavam correndo e matando um monte de monstros, Fei de repente lembrou-se do item raro de ouro, Boreal Razor Bow, que ele manteve só para Helena. Ele rapidamente o tirou do inventário e o entregou para a mercenária. Era um pequeno arco curto. O arco era de ouro claro e numerosas linhas misteriosas foram gravadas no corpo curvo. Uma fina linha dourada, que exalava uma suave luz, ligava as duas extremidades do arco e ele todo estava permeado de poderes mágicos. Parecia uma obra de arte. Helena corou. A arqueira mágica baixou a cabeça e revelou um gesto raro, semelhante ao de uma menina. Ela levantou a mão e levemente tirou o arco curto da mão de Fei. Sua voz era suave, como o esvoaçar de um mosquito. Obrigado, mestre. E Helena, não me chame mais de senhor. De agora em diante, basta me chamar diretamente pelo meu nome. Fei ficou um pouco cativado pelos olhares desta mercenária. Ele ficou um pouco atordoado e coçou a cabeça enquanto sorria. Helena respondeu: Tudo bem, mestre Fei. Matar a condessa não era difícil. Para completar a quest, eles teriam que entrar na Forgotten Tower localizada no Black Marsh. Depois de entrar na torre, eles tiveram que ir para o piso mais profundo, no nível 5, para encontrar a condessa escondida. Cada nível no Forgotten Tower foi preenchido com todos os tipos de monstros e demônios, incluindo alguns mini-chefes também. A dificuldade aqui era muito maior. Era óbvio que, em comparação com os pântanos e planícies, do lado de fora, o ambiente subterrâneo era mais adequado para criaturas das trevas e mortos-vivos de nível superior. Fei e Helena tiveram que se esforçar muito para chegarem ao nível subterrâneo 5 da Forgotten Tower. Fei tinha um bom plano. Se a situação não estivesse boa, ele abriria um portal da cidade e enviaria Helena de volta para o acampamento dos trapaceiros antes de tentar derrubar a condessa sozinho, usando a tática sem vergonha de atacar e correr. No entanto, assim que entraram no 5º nível, o arco curto nas mãos de Helena resplandeceu continuamente com flechas de gelo azul. Como uma chamada do cruel ceifador, a chefe final, Condessa Caçadora Negra, nem sequer teve a chance de entoar seus feitiços mágicos. Ela foi atingida pelas flechas de gelo com precisão e teve dificuldade em se mover. Fei imediatamente aproveitou a oportunidade e atacou a condessa enquanto girava seu novo machado. Em apenas alguns ataques, a condessa caiu no chão. Porra, por que foi tão fácil? Fei ficou surpreso. Ele percebeu que a força de Helena tinha aumentado além de suas expectativas. Esse nível de dano foi igual ao ataque de um arqueiro mágico de nível 8, mas Fei se lembrou, claramente, de que esta mercenária tinha apenas o nível 5 quando ele entrou no mundo de Diablo da última vez. Como sua força aumentou tão rápido? Enquanto Fei estava chocado e pensando, novas mudanças ocorreram. Numerosos relâmpagos brancos explodiram a partir do cadáver da condessa e toda a torre começou a tremer, como se houvesse um enorme terremoto e o céu estivesse caindo. De repente, uma arca dourada apareceu do nada, rodeada por uma neblina branca. A arca era como uma mina e moedas de ouro jorravam da abertura sem parar. Caralho! Eu estou rico! Tudo o que Fei podia ver eram as moedas de ouro. Num piscar de olhos, o chão estava coberto por uma camada de moedas de ouro. As luzes douradas eram chamativas e brilhantes. Eram tantas moedas que o piso parecia ser feito de camadas de tijolos de ouro.
Os sons de moedas caindo da arca só parou depois de cerca de 20 segundos, e então a arca desapareceu. Fei virou-se e olhou para Helena. Ele percebeu a mesma coisa novamente. Parecia que os nativos do mundo diablo não podiam ver todos os itens e recompensas que eram deixados pelos monstros e chefes. Helena não tinha visto essa cena magnífica. Ela apenas segurou seu arco e aguardou Fei. Depois de sentir o olhar de Fei, o rosto branco de Helena ficou vermelho instantaneamente. Ela abaixou a cabeça e olhou desamparada, sem saber o que fazer. Fei ficou atordoado novamente pela reação da quente mercenária. Ele realmente queria flertar com ela, mas antes disso, ele pegou todos os itens e moedas de ouro primeiro. Foi um pouco decepcionante quando a condessa morreu, pois nenhum único item raro tinha caído da chefe final da Forgotten Tower. Havia apenas um par de itens mágicos azuis, mas pelo menos havia mais de 5.000 moedas de ouro. Depois de limpar o campo de batalha, Fei olhou sua barra de experiência. Ele precisava entre 5% e 6% para que pudesse chegar ao nível 13. Uma hora já tinha passado. Era de acordo com sua estimativa, mais experiência seria necessária a cada nível, e, como resultado, sua velocidade de nivelamento diminuiria. Depois de matar a condessa, Fei e a mercenária imediatamente correram para o local da missão seguinte, a porta do monastério em Tamoiglans, para completar a quest de Charcy. Este monastério era o lugar sagrado onde freiras e monges serviam a Deus. No entanto, depois que os monstros e demônios assumiram, tornou-se um inferno miserável. Mais vale a pena mencionar era que Andariel, o chefe final para o primeiro mapa, acampamento do Estrapaceiro, estava escondido neste lugar. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com asterisco. Comentário asterisco. Nome asterisco. E-mail asterisco. Site. Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Início. Lista AZ. Favoritos. AZLISTA pesquisar novel pelo nome em ordem alfabética de AZ. Hashtag 09 A B C D E